Fala galerinha, começando mais um vídeo. Hoje eu tô fazendo um vídeo de motivo de time mobile. E eu vou mostrar pra vocês tudo que tem no celular. A primeira coisa que eu vou procurar pra vocês que tem no celular é algumas coisinhas. Entendeu? Umas coisinhas. Aqui, já tá carregando o celular. Tá, aqui, esse aqui eu provo, sim. Esse daqui, vocês têm que ser. Você sabia de que Reinaldinho, né? Gostar, né? Tem esse aqui do top também. Tá. Trollagem não. Acho que não sabe são os irmãos Bert, mas esse daqui não é. Gringos e também tem gringo. Aqui como que é feito o cachorro quente, às vezes o nojento. Namorado dos famosos. Vamos ver isso. Sabe aquelas lendas urbanas que você vê na internet ou escuta por aí? Algumas delas não são apenas lendas. Algumas dessas lendas se tornaram realidade. E é justamente sobre isso que iremos mostrar aqui no vídeo de hoje. Lendas urbanas que são reais. Mas antes, se inscreva no canal se você não é inscrito e acabam colaborando com um tráfico enorme, que acaba fazendo essa lenda urbana em alguns lugares do mundo se tornar realidade. Chamada do além. Outra lenda urbana bastante conhecida e bizarra é receber uma ligação telefônica de alguém que já morreu. Claro que isso é uma coisa praticamente impossível, né, galera? Se você receber a ligação, deve ser de uma outra pessoa, né? Viva, né? Porque aqui morreu não tem como ligar. Mas isso leva a uma história que aconteceu em 2008. Nesse ano, 2 trens se colidiram em Los Angeles. E dentro de um deles estava uma pessoa normal chamada Charles Peck. A família de Charles, quando ficou sabendo do acidente dos trens, ficaram desesperados, loucos para saber se Charles estava bem ou não. Mas infelizmente o impacto foi tão grande que Charles não aguentou e faleceu. Depois disso, uma coisa estranha começou a acontecer com a família. A família de Charles começou a receber várias ligações do celular do seu filho. O número que era de Charles ligava sem parar para os pais. E foram 35 ligações num período de 11 horas após a sua morte. Foram muitas ligações da pessoa que tinha falecido. E depois então dessas 35 tentativas de ligação e também depois de passar 11 horas, as ligações simplesmente pararam. Como se ele tivesse tentado e por não ter conseguido, acabou desistindo. A polícia não conseguiu encontrar o celular de Charles e a família ficou muito perplexa, sem entender o motivo real de receber aquelas ligações, já que o filho tinha acabado de sofrer um acidente e já não estava mais entre eles. Alguns até levantaram algumas teorias, dizendo que o celular na batida poderia ter bugado e começado a fazer ligações. Mas essa seria uma coincidência muito grande e pouco provável, não é mesmo, galera? Pense aí, você perde algum parente querido e aí pouco tempo depois você começa a receber ligações do número dele. Não seria nada normal, né? O Coelho Assassino. Na cidade de Washington existe uma lenda muito famosa que diz que um homem vestido com um terno e uma cabeça de coelho sairia na rua com um machado matando as pessoas. É, uma situação bem surreal, não é mesmo? Porém, essa lenda se tornou realidade quando em 1970 um casal estava namorando tranquilamente em um carro, quando alguém resolveu bater no vidro do carro. Ao olhar pela janela, o casal se deparou com um homem alto, vestido com um terno escuro. Estava com um capacete ou uma espécie de cabeça de coelho e em suas mãos segurava um machado. O homem coelho com o machado na mão, antes de fazer qualquer coisa, gritou para o casal: "Vocês estão em propriedade privada, saiam daqui!" E em seguida tacou o machado no vidro do carro, que por sorte não machucou ninguém do casal. Depois disso, o homem coelho ficou bravo e foi embora. E por sorte do casal, nada aconteceu com eles. E outras pessoas ficaram sabendo da história do homem coelho, que não parou por aí. Em um outro relato, esse homem cabeça de coelho estava na varanda de um prédio abandonado. E quando um dos seguranças foi averiguar a situação, o coelho começou a querer arrancar uma viga do prédio, ameaçando atacar o segurança caso ele se aproximasse dele. O segurança então ficou com aquela situação e com medo resolveu então voltar até seu carro para pegar uma arma. E quando voltou até o local, o homem coelho não estava lá mais. Ele havia desaparecido.
E depois dessa história, não houve mais aparições desse homem coelho na cidade. Mas a história do homem coelho, que pode aparecer em qualquer lugar a qualquer hora, continua vagando e assustando as pessoas até hoje, lá em Washington. Voltando dos mortos. Imagina você tá andando de boa na rua quando do nada sofre um acidente muito grave. E quando você abre os olhos, você acorda dentro de um necrotério. Como se você foi dado morto, mas você não está morto. Você voltou à vida. O que você faria numa situação dessa? Acordar em um necrotério ou em uma UTI cheio de outros corpos do seu lado, um lugar frio, sendo que segundos antes você nem vivo estava. Porque para parar no necrotério, você deveria estar morto. Apesar de ser uma história bem louca, essa lenda não é uma lenda. Isso já aconteceu várias vezes em vários lugares do mundo. Várias delas foram de pessoas que tiveram um ataque cardíaco e foram declarados como mortos. O caso mais famoso que conhecemos é de um polonês de 25 anos chamado Kamil. Ele estava em um bar bebendo e bebeu tanto que teve uma parada cardíaca. Quando chegou ao hospital, os médicos declararam ele como morto, pois em seu coração não havia nenhuma atividade, e foi levado então para o necrotério. O que aconteceu depois foi que ele acordou lá na mesa do necrotério, sem entender nada, pois quando ele apagou nas suas lembranças, ele estava num bar, bebendo. Como é que ele teria parado no necrotério? Depois de acordar, os médicos refizeram alguns exames e o cara então recebeu alta. E adivinha para onde ele foi? Para casa que não foi. Ele voltou pro bar para beber mais umas. O Homem do Saco. Você com certeza já deve ter ouvido a história a respeito do Homem do Saco, ou então o Velho do Saco. A lenda urbana que servia para amedrontar as crianças, para que elas tivessem medo e não confiassem em qualquer pessoa na rua, pois poderia chegar um homem malvado com um saco nas costas e carregar as crianças levando elas embora. Minha avó, meu tio falava pra mim, toma cuidado, vai brincar na rua não, toma cuidado com o Homem do Saco. E por mais que seja uma história, galera, esse lance de um homem sequestrar crianças e colocar em um saco, realmente aconteceu em vários lugares do mundo. Parece que existem pessoas que escutam a lenda e falam, beleza, vou lá fazer isso. E com isso tivemos casos do Homem do Saco aqui no Brasil. Tem histórias, galera, de Pernambuco que contam exatamente isso. Que em um bairro chamado Nascimento, uma criança havia desaparecido. E segundo relatos, foi depois de um homem com um enorme saco de pano ter passado na frente da casa da criança. E claro que nem em todos os casos o criminoso vai pegar a criança e colocar num saco. Mas sim, galera, existem muitos casos de sequestradores de criança que se assemelham bastante a essa lenda e fazem ela continuar por aí. Então, galera, tome cuidado, porque a gente nunca sabe a índole das pessoas que estão por aí. Talvez o cara possa ser um velho do saco, né, um sequestrador, sem nem ter um saco, sem bola. A loira do banheiro. Aqui no Brasil, a loira do banheiro é uma das lendas urbanas mais conhecidas. Quem nunca ouviu falar da loira, que se você apertar a descarga tantas vezes, falar um nome, ou espelho, no seu escrever no espelho, enfim, tem várias variantes, uma loira com os olhos cheios de sangue vai aparecer para te assustar. Eu mesmo já fiz isso com meus amigos dentro da escola para tentar invocar. Sabe o que aconteceu? O diretor chegou lá e deu uma bronca em nós. Mas por mais que seja uma lenda leve, a loira do banheiro existiu sim. E ela, galera, é brasileira. Teria vivido na região do Vale do Paraíba, em São Paulo. O nome dessa loira seria Maria Augusta. A história diz que essa mulher era uma jovem muito bonita e que quando tinha apenas 14 anos, ela foi obrigada a se casar, contra sua vontade e forçada pelos seus pais. A menina de 14 anos foi obrigada a casar com o conselheiro do Império, Dr. Francisco Antônio Dutra Rodrigues. E mesmo assim, sem a vontade dela, os dois se casaram. Obviamente, o casamento não deu muito certo, pois a menina Maria não se dava nada bem com o cara. Inclusive, resolveu fugir para a Europa, vivendo na França até 1891. Nesse ano, ela... Bonafont apresenta um brinde às frescuras. Vida longa aos que tiram cirurgicamente a Ela havia completado 26 anos de idade e estava doente. E infelizmente acabou falecendo por causa de pneumonia. E como então ela estava na França, o seu corpo demorou muito para ser trazido para o Brasil. E a família da garota ficou muito triste com o ocorrido. E antes de ser enterrada, Maria Augusta teria ainda ficado em período de visitação, para as pessoas verem o corpo dela. E o corpo dela ficou exposto em uma caixa de vidro por semanas. A menina que perdeu a vida aos 26 anos deixou sua família muito triste. E a família se sentiu muito culpada por causa de tudo isso, pois eles teriam obrigado a mina a casar e depois ela foi embora e tudo mais. Segundo a história, depois que isso aconteceu, a família nunca mais teve paz. E, inclusive, a casa onde a família morava, hoje em dia é uma escola. A Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves, lá em Guaratinguetá.